Nossa, tem muita informação do Fluminense para você, torcedor tricolor, ficar atualizado. Já vai deixando seu like, ativando as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo, porque a gente vai mandar um abraço para você. Tem informação sobre possível reforço, negociação está no impasse. O Fluminense pode ter reforços dentro do elenco para a Copa do Mundo de Clubes e é provável que a gente tenha no mínimo 3 aí. E os jogadores de peso para fortalecer esse elenco do Fluminense rumo à Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense viaja no dia 6 para chegar no dia 7. Fábio pode bater mais um recorde, eu quero novidade. Tem jogo da base tricolor hoje. Também com transmissão de canal fechado. Você que vai ficar com saudade do Fluminense que só joga dia 17, tem o Sub-17 tricolor pelo Campeonato Brasileiro. Então, informações aqui, eu quero começar falando do Nico Lopes, informação muito importante, tá, gente? Do jornal O Globo se dá conta de que há um impasse na negociação do Nico Lopes, tá? Pelo fato da diretoria do Fluminense não ter se animado com os valores. O atleta chegou a ser oferecido e bem avaliado pelo Fluminense. Importante sempre lembrar. Nico Lopes jogou agora a fase de grupos da Libertadores pelo Nacional, meteu um golaço contra o Bahia na Fonte Nova, acho que tem 2 semanas isso, né? Realmente um gol de muita tranquilidade que deu a vitória, né? O Nacional vence o Bahia, né? Por 3-1, né? Jogando no contra-ataque, já tinha ido bem o Nacional contra o Internacional, mas cedeu empate, né? E o Fluminense se animou, se interessou por ele e tá analisando se vai continuar ou não tentando esse negócio. A informação que veio primeiro do Uruguai, né? Se dá conta que o Nacional só libera o Nico Lopes pela multa que gira em torno de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. Eu, sinceramente, essa informação me causa surpresa porque, cara, se o Fluminense ele não se animou com os valores, 5 milhões de reais, o Fluminense vai contratar quem, gente? Sendo bem sincero aqui, cara, 5 milhões de hoje pro mercado brasileiro é pouco, é baixo, né? Eu até falei no primeiro vídeo aí sobre o interesse do Fluminense no Nico Lopes, que eu achava que ia ter negócio porque tava muito barato. 5 milhões no jogador, a gente pagou 20 no Freitas, 12 no Serna, 10 no Ignacio. Eu achei que, pô, vai rolar negócio, né? 5 milhões de reais é pechincha hoje em dia. Mas não, o Fluminense parece que não se animou com os valores. Cara, desculpa, se o Fluminense não tem 5 milhões para pagar num jogador, não vai contratar ninguém, gente. Não vai contratar ninguém. Desculpa ser franco aqui, realmente é informação do Globo. Um portal, um jornal de credibilidade do Grupo Globo traz essa informação com o repórter Diogo Dantas, que inclusive o Mário esteve há pouco tempo no podcast deles lá, né, do Jornal Globo, dando entrevista, né, eu até gravei um vídeo sobre essas informações, o Mário falando que iria buscar de 2 a 3 reforços, que poderia sim trazer um nome maior para o Fluminense visando, né, a visibilidade do Mundial de Clubes, né, a exposição da marca Fluminense, né, mas, enfim, tá aí essa informação que saiu do portal O Globo. Muita gente aqui, quando a gente gravou informações do Nico Lopes, não se animaram tanto com o nome, outros acham um bom jogador. Eu fico naquela questão da realidade financeira do Fluminense, sem SAF, sem patrocínio forte, de que, cara, o Nico Lopes não seria a minha opção para reforçar o time, elenco, mas pelo valor, 5 milhões e meio, vamos botar aí, arredondar, cara, se torna interessante, porque é um jogador que pode agregar, pode ser útil, joga em mais de uma função e, assim, tem passagem, né? A gente já conhece, ele já se provou aqui no futebol brasileiro. Ele teve bons momentos no Internacional, chegou até a ser o principal jogador do Inter por algum momento, anos atrás daqui. Ainda tem 31 anos, estava jogando na Libertadores aí, tá em boa fase, tá fazendo uma boa temporada, então acho que era válido. Mas
Aparentemente o Fluminense tá achando caro, não gostou, né? Não quer ter que investir 5 milhões de reais. E aí fica a pergunta, cara, se não quer investir 5 milhões num jogador, vai contratar quem? Ou o Fluminense realmente não quer, não acha que o Nico Lopes vale esses 5 milhões de reais. E aí vai gerar outra discussão e etc e tal. Mas a informação é essa, tá, torcedor? O Fluminense não se animou com os valores do Nico Lopes e está analisando, está estudando se continua com essa negociação. Lembrando, nesse mesmo podcast do Jornal O Globo, o Mário afirmou que estava buscando jogadores para reforçar já para o Mundial e para a sequência da temporada, e a janela especial do Mundial fecha no dia 10, ou seja, daqui uma semana, na terça-feira. Abriu agora no dia 2, ontem, né? E vai até o dia 10. Então o Fluminense quer levar jogadores para o Mundial novos, vai ter que contratar até o dia 10 e registrar também. Fica essa informação para você, torcedor tricolor. Outra informação que eu quero trazer aqui é mais uma curiosidade gostosa, legal, porque o Fluminense tem a possibilidade de enfrentar o Bahia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vai ter o playoff entre América de Cali e Bahia. Na última vez que isso aconteceu, que o Fluminense encarou o Bahia num mata-mata de Copa, nas oitavas de final, o Fluminense foi campeão da Copa do Brasil em 2007. E tem mais uma coincidência. O técnico era Renato Gaúcho. Para quem não lembra, Renato Gaúcho foi o técnico campeão da Copa do Brasil em 2007 com o Fluminense. Obviamente, o Bahia precisa eliminar o América de Cali e qualquer uma das duas equipes do Fluminense decide em casa, o que é um fator muito interessante, né? Então, são curiosidades legais. E outra curiosidade, né? O Fluminense, antes de ganhar a Copa do Brasil 2007, né, com o Renato, Thiago Silva estava naquele time, estava naquele elenco. O Fluminense vinha de 2 vices, né, da Copa do Brasil, para o Inter em 92 e para o Paulista em 2005. E agora o Fluminense também, né, tem aí um vice da Copa Sul-Americana em 2009. Então, é mais uma coincidência aí para quem é supersticioso, para quem acredita nessas coisas, nesses alinhamentos aí, fica essa informação. Na última vez que aconteceu, o Fluminense pegou o Bahia no mata-mata, nas oitavas de final de Copa, com o Renato Gaúcho, de técnico. O Fluminense bateu o campeão e a gente enxerga, eu particularmente enxergo o Fluminense com grandes possibilidades de ser campeão. Outro nome importante do Fluminense é o goleiro Fábio, tá? E aí, gente, o Fábio é impressionante, acabou de renovar o contrato até o final do ano que vem. Ele vai fazer 45 anos em setembro. Ao final do contrato do ano que vem, ele vai ter 46 anos. Eu, particularmente, eu nunca vi um goleiro de 44, 45 anos atuando em alto nível, em altíssimo nível, como é o Fábio. Assim, o Fábio é assombroso, é assustador. O Fábio chega no Fluminense, gente, com 40 anos, indo para 41 já, sob desconfiança por conta da idade, e o amigo não é o inimigo do fim. Ele tá jogando muito ainda, em alto nível, e vai se segurando aí com a camisa 1 do Fluminense. Ele pode alcançar nessa temporada o top 5 goleiros da história do Fluminense com mais clean sheets, né? Jogos sem sofrer gols. Ele tá em sexto e são números bacanas. E o Fábio, outra curiosidade bacana, cara, o Fábio, ele não tomou gol em mais de 40% dos jogos que ele atuou no Fluminense. Ele tem 218 partidas, em 88 jogos ele não sofreu gol, gente. Isso é um absurdo. E claro, a gente sabe que o Fábio já salvou inúmeras vezes o Fluminense. Olha a lista aqui, ó, do ranking. O Fábio, ele tem totais condições de passar nesse ano o Ricardo Pinto. Primeiro é o Castilho, né? O maior goleiro da história do Fluminense.
talvez o maior ídolo, né? Muita gente considera o Castilho o maior ídolo do Fluminense. 269 jogos sem levar gol em 704 partidas, número alto. 38%. Paulo Vitor, também muito querido pela galera das antigas, 166 jogos sem levar gol em 363 partidas. 48%. 48%. Quase a metade dos jogos do Paulo Vitor foram sem sofrer gols. Impressionante. Félix, 137 jogos em 321 partidas, 42%. Dois fenômenos, né? Félix e também o Paulo Vitor. Félix campeão, né? Tricampeão mundial com a seleção brasileira em 70. Cavalieri, 110 jogos em 352 partidas, 31%. Ricardo Pinto, 105 jogos em 239 partidas, 43%. E o Fábio, como eu falei, 88 jogos sem levar gol em 218 partidas, 40%. Então, assim, Fábio vai construindo a sua história com a camisa do Fluminense. É realmente um cara impressionante. E, como eu falei brincando aqui, inimigo do fim, mas realmente o Fábio, cara, eu nunca vi um goleiro na idade dele fazer o que ele faz. É impressionante. E graças a Deus ele é do Fluminense, é ídolo do Fluminense, campeão da Libertadores, da Recopa, bicampeão carioca, vencedor com a camisa do Fluminense, todo o sucesso do mundo. Mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense, sempre muito importante, né? Pô, a galera que assiste, que dá a moral. Vou mandar um abraço pro Marcos Afonso aqui do Rio, pro Sandro Moretti de Madrid, na Espanha, nossa, Central Fluminense Internacional, Wilson Sarro de Vila Isabel, Rio de Janeiro, Antônio Afonso de Três Corações, Minas Gerais, Marcos Fernandes de BH, Minas, né, Belo Horizonte, e o Áureo Lopes de Campos do Goitacazes aqui no Rio. Valeu demais! Deixa o seu like, ative as notificações, continue nesse vídeo porque tem muito mais informação do Fluminense para você. Deixa o like aí que você vai fortalecer, comenta já sobre essas informações. Vamos ter 3 reforços dentro do elenco para o Super Mundial de Clubes. E dentre eles, claro, o 01 da instituição, Germancano, talvez o maior ídolo da história do Fluminense, claro, o maior ídolo dessa atual geração, pelo menos, né, para quem não considera um maior do clube, um dos maiores do clube, o Cano, assim, dos últimos anos aí, acho que é o maior ídolo disparado. Tem o Fred também, tem gente que acha o Fred mais ídolo, enfim. Eu não tô comparando idolatria, estou só exaltando o nosso camisa 14, porque ele apareceu no último jogo aí do Fluminense no Maracanã, tirou fotos e tá tudo certo, vem postando stories aí, treinando e deve estar 100% para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, né? Do Super Mundial de Clubes. Ele teve a lesão no dia 29 de abril contra a Aparecidense, lesão grau 2, né, no ligamento do joelho esquerdo, caminhando normalmente aí no jogo contra o Once Caldas, que ele apareceu, tirou foto com a torcida e não deve ser problema. E a gente precisa do Germancano, né? Porque o Everaldo realmente está abaixo aí das nossas expectativas de centroavante do Fluminense. Então o Germancano, por mais que tenha gente que vem reclamando, alguns jogos aí realmente não foi bem assim, ainda assim é o artilheiro do Fluminense na temporada com 14 gols, um dos maiores artilheiros aí do futebol brasileiro nesta temporada. Outro nome que deve retornar, além do Germancano, é o Keno, né? Dupla ali, né? Fez muito sucesso na Libertadores de 2023. Ele não está lesionado, mas foi desfalque nos últimos jogos devido a um longo período de controle de carga. Ele até chegou a ter um problema no músculo adutor, mas lesionado ele não está. Ele até viaja para o confronto contra o Internacional, mas não é relacionado, é cortado da relação. E a gente fica nessa expectativa dele ficar à disposição, né, pro Super Mundial de Clubes ser uma opção, pelo menos pro segundo tempo, né, de X1, de velocidade, né? A gente sabe que o Keno, ele ainda é útil, pelo menos para mim, tá?
Ele é útil entrando no segundo tempo dos jogos, né? Com a sua característica aí de drible, né? Em espaço curto. O Canóbio também já voltou a treinar, mascarado, né? Tá com máscara, treinando. Teve essa lesão no dia 14 de maio contra o União Espanhola. Não deve ser problema para a Copa do Mundo de Clubes, mas provavelmente não voltará como titular, né? O Serna pegou a vaga, né? Acho que dá pra gente dizer isso, né? O Serna faz gol contra o Once Caldas, faz gol contra o Internacional, tá em alta com a galera tricolor, com o Renato Gaúcho. Eu acho que o Canóbio vai retornar de máscara no banquinho lá nos Estados Unidos. Outro nome aí é uma dúvida, tá? Porque Cano, Keno, Canóbio, certeza na Copa do Mundo de Clubes. Você pode cravar que eles estarão lá. Agora, o Bernal é uma situação mais difícil. Machucou no dia 11 de maio contra o Atlético Mineiro. Foi constatada uma lesão 3, grau 3, na coxa esquerda. Ele tá correndo contra o tempo, mas particularmente... ele até fala lá em entrevista a uma rádio do Uruguai que estará no Mundial de Clubes, mas, cara, assim, lesão grau 3 na coxa muscular, o jogador demora 3 meses para voltar. Assim, tem que ter. Eu sei que o jogador tem esse desejo de jogar a Copa do Mundo de Clubes, é algo que estava sendo muito esperado dentro do Fluminense, pelos jogadores também, mas não dá para arriscar piorar, né, a situação para ter o desejo de pisar em campo no Super Mundial de Clubes. Mas vamos ver, né? Tem a galera especializada, muito mais preparada do que eu falando aqui dentro do Fluminense para fazer a avaliação, mas espero que não façam loucuras. O Bernal também, né? Nesse sentido, só para dizer que jogou o Mundial, porque, cara, lesão grave. Lesão grau 3 muscular é grave, gente. É muito grave. Arrebentou o músculo, de fato, arrebentou. Né? É uma lesão realmente muito grave. Então vamos ver como ficará a situação de Facundo Bernal no Mundial de Clubes. A sua presença ainda é incerta. Última notícia para fechar. Essa aqui é para a galera que adora as informações da base tricolor. Hoje, terça-feira, tem jogo do Fluminense Sub-17 em Moça Bonita, Bangu, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Vai enfrentar o São Paulo, que é o líder da competição. O Fluminense está em sexto, em 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, mas o Fluminense pode ter a pontuação de liderança aí se vencer o São Paulo em casa. Tá embalado, perdeu para o Bragantino na estreia, mas venceu o Cuiabá e o Bahia. E a equipe também bateu o Madureira em Conselheiro Galvão pela ida das quartas de final do campeonato carioca. E o Fernando Ribeiro, técnico do Fluminense Sub-17, ele projetou o jogo do Fluminense contra o São Paulo. Olha a declaração dele aí. A equipe vem numa crescente, buscamos ajustar nossa forma de jogar com base no que estudamos do São Paulo e reforçamos o que tem feito de bom para ficar cada dia melhor. Vai ser um jogo de entrega contra um adversário direto, valendo a liderança, a depender de outros resultados. É bom estar brigando na parte de cima, a motivação está sempre lá no alto. Então tá aí a declaração do técnico Fernando Ribeiro, Fluminense brigando por mais essa taça, brigando pelo título do Sub-17, a categoria, né, que tinha aí o Riquelme, Isaac e o Wallace Davi até pouco tempo, brilhando, né, orquestrando o time, né, enfim, teve esses resultados excelentes aí no cenário nacional da categoria, e o trabalho segue a todo vapor aí, o Brasileirão Sub-17 em vigor. E detalhe, vai ter transmissão do Sport TV, então você pode acompanhar essa partida aí no canal Sport TV, canal da TV. Essas eram as informações que eu queria trazer. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final, eu te valorizo, espero que você nos valorize também todos os dias trazendo informações do Flu. Deixe seu like, ative as notificações, clica aí no sininho para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense e sempre ficar informado com as últimas notícias do Flusão. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima, valeu!